Boa noite, galera do YouTube. Aqui é o Renato, consultor de segurança da INETSEC, e nós estamos com vocês novamente para continuar o nosso curso INETSEC, né? E como nós falamos na introdução do curso, este curso vai te ensinar a configurar firewall, acesso à internet, uma LAN segmentada de uma DMZ e instalar vários servidores, tá certo? E o primeiro servidor que nós vamos instalar é um controlador Windows, ou Domain Controller, tá certo? Um controlador de domínios, tá certo? Nós vamos passar aqui diretamente o nosso gráfico aqui, tá certo? A topologia da nossa rede, como vai ser, tá certo? E nós vamos configurar o firewall, tá certo? Vamos configurar uma DMZ aqui, ó, mas voltando aqui um pouco mais acima. Essa vai ser a topologia lógica da nossa rede. Acesso à internet aqui, tá certo? A rede corporativa aqui, onde os servidores Windows vão residir. Aqui são os servidores públicos, de acesso público, como nós havíamos falado. E essa área aqui é chamada DMZ. Em inglês é chamado Demilitarized Zone. Demilitarized Zone. Difícil de pronunciar pra caramba. Mas é uma área desmilitarizada, algo assim, se fosse traduzir, tá certo? É uma área onde, vamos dizer assim, não tem lei, né? Ali todas as coisas que são de acesso público ou de necessidade pública vão residir, tá certo? Então, tudo que tem acesso público é meio complicado você proteger, tá certo? Então, a área onde tem as coisas mais importantes, os servidores de arquivos, as impressoras e os clientes e os servidores Exchange, entre outros, estão na parte interna, que é na parte corporativa, na parte da rede, que também é chamada de LAN, Local Area Network, né? E também é conhecida como Trust. Esta parte aqui da internet é conhecida como Untrust, ou a parte que não é confiável. E esta parte aqui é conhecida como a parte Trust, que é a parte confiável. Então tá certo. Então esta é a nossa topologia de rede, a lógica, como nós vamos configurar o nosso firewall, tá certo? E a nossa rede interna vai ser exatamente assim. Nós vamos ter, você pode ter um switch, né? Que no caso é esse aqui, esse carinha aqui. Um switch é um equipamento de rede que te permite conectar vários dispositivos de rede, tá certo? E o que é que ele faz? Ele faz uma conexão entre um computador e outro, entre um servidor e um computador, entre um mecanismo de rede, um device, né, como é chamado, e outro. Ele te permite dividir a rede logicamente em domínios de broadcast, tá certo? Ele é um equipamento muito mais inteligente. Parecido com ele tem um equipamentozinho chamado Hub, tá certo? O Hub é um equipamento que também é de rede e permite você conectar vários computadores, servidores ao mesmo tempo, mas não é inteligente, tá certo? A diferença entre os dois eu vou dar mais ou menos, é a seguinte. O Hub, tá certo? Tem um modelinho chamado, que é o modelo OSI, que é um modelo de 7 camadas, tá certo? Que é um framework. O que é um framework? É um esqueleto que te ajuda a segmentar o processo de comunicação interna em uma rede, tá certo? E na camada mais alta, que é a camada 7, nós temos os aplicativos. É onde você interage com o computador, né? O browser, por exemplo, é um aplicativo, o Word é um aplicativo, né? Por aí vai.
Já o switch, ele trabalha na camada 2, tá certo? Que é a camada de Data Link Layer, tá certo? A camada, tá certo? E essa camada é dividida em duas subcamadas, que é LLC, Logical Link Control, e a MAC, tá certo? E o hub trabalha na camada 1, tá certo? Que é a camada física, tá certo? Basicamente, o hub só entende uns e zeros. Ele converte os sinais, as informações, os dados, né, em sinais elétricos e envia para através da placa de rede, né, pelo cabo de rede. Já o switch é muito mais inteligente. Ele toma decisões baseadas no... Ele pega o pacote, ele abre e vê o endereço MAC de cada placa de rede, de cada equipamento de rede, né? E ele toma decisões baseadas nisso. Ele cria uma tabela, tá certo? MAC, associando os endereços MAC às portas, né, que ele contém. Vamos dizer, computador A quer falar com o computador B, tá certo? Num hub, o computador A vai gritar, vai dizer, olha, eu quero falar com o computador B. O hub vai escutar esse tráfego e, ao invés de ele filtrar, não, ele vai gritar, A quer falar com B, né, em todas as portas, tá certo? Então, esse tráfego aí, todos os computadores que estão conectados ao hub vão escutar e vão processar. Então, o hub é muito mais prone, é muito mais susceptível a o que é chamado de colisões, tá certo? Já o switch, não. O switch, a primeira conversa, quando A quer conversar com B, ele pergunta, né? Olha, quem é B aí nessa rede? B responde, e aí ele pega o endereço MAC de B e o endereço MAC de A e bota lá na tabelinha, tá certo? E diz, olha, A está conectada à porta 1 e B está conectada à porta 3. Próxima vez, ao invés do switch gritar por todas as portas, ele vai fazer uma conexão direta entre A, que está conectada à porta 1, e B, conectada à porta 3. Tá certo? É uma conexão virtual. E com isso, vai eliminar o broadcast, vai eliminar as colisões, vai reduzir o tráfego na rede. Tá certo? Então é chamado de conexão direta, né? Unicast. Tá certo? E basicamente é esta a diferença entre um switch e um hub. Você pode ter um switch ou você pode ter o que é chamado stack. O que é um stack? Stack é um grupo de switches conectados, formando, vamos dizer, 2 ou 3 ou 4 switches conectados através de um cabo especial, formando um switch lógico com várias portas, tá certo? Então, você pode conectar switches através de, se for switch Cisco, através do Stackwise ou outro cabo, ou você pode interconectá-los através de cabos de rede, né? Normal, Cat5, Cat6, né? Categoria 5E, né? E é isso. E o switch é muito mais seguro, tá certo? Você pode diminuir broadcast, você pode controlar as portas do switch de várias formas,
tá certo? Se você só tem, por exemplo, vamos dizer, você tem um switch com 24 portas, tá certo? E você só tem 20 sendo utilizadas, você pode desabilitar as outras portas. Você também pode trancar as portas, associar a porta a um determinado computador, determinado equipamento de rede ou um determinado servidor, porque quando o servidor fala através da porta que ele está conectado, ele vai enviar o endereço de MAC dele, né, que é o Medium Access Control, né? Aí você pode instruir o switch para não deixar nenhum outro equipamento que tenha um MAC diferente do que foi recordado anteriormente, tá certo? Falar na rede. Vamos dizer, se alguém desconecta teu servidor ou teu computador de uma porta do switch e pluga um computador que é, vamos dizer, com intuitos malignos, tá certo? Então você pode desabilitar essa opção, tá certo? E não deixar que a porta funcione se o seu computador for desplugado dela, porque vai estar lá registrado que aquela porta foi utilizada por um computador que tinha endereço MAC X. E se X for diferente, a porta não vai dar acesso, tá certo? E basicamente é essa a diferença, tá certo? Um roteador, por exemplo, trabalha na camada do modelo 11.3, que é a camada de rede, né? Porque o roteador lida com pacotes, ele sabe das rotas, né? Do endereço IP. O endereço IP trabalha na camada 3 do modelo 11, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro servidor que nós vamos instalar vai ser o servidor, esse aqui, ó, o PDC, tá certo? Tá bom? E nós vamos dar uma pequena explicação sobre o que é o PDC, tá certo? Olha aí, numa rede Windows, tá certo? Tem um servidor com uma função especial, que é o controlador de domínio, tá certo? Do inglês, como você vê aqui no Wikipedia, é Domain Controller, ou simplesmente DC, né? Uma abreviação aí para Domain Controller. É um servidor que responde a requisitações seguras de autenticação, login, verificação de permissão, entre outras coisas, tá certo? E o controlador de domínio, ele tem um servidorzinho chamado LDAP, tá certo? Que é é como se fosse um diretório, tá certo? E esse diretório é onde você armazena nomes de usuários, contas de usuários, no caso, as permissões, e-mails, entre outras coisas, tá certo? E o PDC, que há muitos e muitos anos atrás, a Microsoft lançou um sistema operacional chamado Windows NT. E basicamente na sua rede só tinha dois servidores, né, que era o PDC e o BDC, que era o Primary Domain Controller e o Backup Domain Controller, tá certo? Aí o Windows 2000 veio, trouxe o Active Directory, que é um diretório ativo onde todos os objetos, né, são criados no diretório ativo, tipo contas para computadores são criadas lá. Quando você integra um cliente a uma rede Windows, ele cria uma conta de um computador dentro do diretório LDAP, tá certo? A mesma coisa, quando você cria um novo usuário no Windows, ele cria um objeto lá, que é uma conta de usuário. Quando você cria um e-mail, ele também associa um objeto, tá certo? Lá, um atributo à sua conta de usuário, tá certo? E aí vai, tá certo? Mas
são muitos detalhes, tá certo? Que eu não vou passar todos esses detalhes para vocês, porque senão o curso vai ficar muito extenso e detalhe, muito complicado. Eu quero com isso dar uma base para vocês e mostrar exatamente como se instala, tá certo? Ou configura toda uma rede a partir do nada, tá certo? E com isso vocês vão passear por este curso e aprender, né, como configurar uma rede pequena, tá certo? E os mesmos princípios podem ser utilizados para configurar uma rede de porte maior. E com isso, com sua prática e seu conhecimento, avanço e pesquisa, você vai desenvolver e vai poder, por si só, encontrar seu caminho, né? Porque a área de informática é uma área muito extensa, muito vasta, tá certo? Então, meu papel aqui é botar você no caminho, tá certo? E mostrar para vocês como, né, começar a aprender, por onde começar a aprender e dar uma informação base para que você possa construir seu conhecimento a partir dessa base, mas com um fundamento muito estável, porque você vai estar sabendo não só instalar servidores, como configurar um firewall e muitos serviços em uma rede, tá certo? Então vamos lá, nós vamos agora mostrar para vocês como instalar o primeiro servidor Windows na nossa rede, que nós vamos utilizar o servidor da Microsoft, que é a nova versão, que é o 2016, tá bom? E nós vamos criar mais uma vez aqui uma máquina virtual, tá certo? No nosso servidor VMware, tá certo? Eu fiz a atualização dele para a versão 5.5 e agora ele permite nós instalarmos a versão mais atual do servidor 2016, tá certo? Da Microsoft. Ela se parece muito com o Windows 10, tá certo? Então vamos lá, vamos criar uma máquina virtual aqui. Olha, New Virtual Machine, que é nova máquina virtual. Nós vamos customizá-la. Vamos dar um nome aqui, não muito criativo, mas um nome 2016. Nós temos 389 GB livre. Temos aqui ó, uma versão 8 da máquina virtual que vamos escolher. Veja que já está selecionado aqui o sistema operacional, mas o template que está sendo utilizado é o Windows 2008, né? Nós vamos mudar para 2012, que infelizmente o nosso VMware só tem o template para o 2012, mas vai nos permitir instalar o 2016 assim mesmo, tá certo? Clica aqui próximo. Se você tem uma versão mais atual do VMware, você vai selecionar a versão do Windows 2016, tá bom? Nós vamos deixar um processador mesmo com um Core por socket. Vamos deixar com 4 GB de memória, que é o mínimo que ele precisa. Vamos deixar a placa de rede E1000 Enhanced, melhorada, né? Conectada assim que o computador se ligar. Vamos clicar próximo. Vamos escolher a controladora LSI Logic SAS. Vamos criar um novo disco virtual. Já está selecionado aqui 40 GB. Nós vamos botar 50 só para dar um pouquinho a mais. Próximo. Thick Provisioning significa que eu vou provisionar os 50 GB de uma vez só. Você pode selecionar Thin Provisioning, que é você aloca o espaço, tá certo? Você promete, mas não dá tudo de uma vez só. Vai dando espaço à medida que o servidor for utilizando o espaço, tá certo? Próximo, o disco virtual SCSI. Nós vamos editar a máquina e vamos continuar, tá bom? E nós vamos para opções, boot aqui, 15, vamos forçar o build setup e vamos clicar finish, tá certo? E aqui, veja que a máquina está sendo construída. Então vamos clicar no console, que é a tela, né,
de console. Vamos iniciar. Vamos selecionar o servidor que queremos instalar, que é o 2016. A máquina vai ser inicializada, vai nos mostrar sua tela em alguns segundos, e com isso nós vamos poder fazer a nossa instalação, tá certo? Do primeiro controlador de domínio na nossa rede. Esse primeiro vídeo vai ser só para instalar o servidor, tá certo? E nós vamos criar um vídeo subsequente de como configurar o servidor, tá certo? Ó, chegou, finalmente. Então vamos lá. Boot, nós queremos o CD-ROM como primeiro dispositivo, tá certo? Para que o computador olhe no CD-ROM e leia a imagem ISO do servidor Windows e comece a instalação a partir daí, tá certo? Pressione F10, salvar assim, vai começar. Tá vendo algum problema aqui com a nossa... Vamos ver se eu selecionei o disco certo, a imagem ISO correta. Release. Vamos ver. Power off. Então vamos lá novamente, inicializar a máquina. Tem uma combinação de teclas que você pode utilizar. Esse via tá com problema. Com um probleminha aqui, mas nós vamos solucioná-lo, tá bom? Vamos posicionar aqui no meio da tela e vamos lá, console. É esse mesmo. 10. Pronto. Finalmente estamos lá, depois de um pouquinho de batalha, mas conseguimos carregar o programa de instalação do Windows 2000. Isto eu acredito que é por conta deve ser algum bug no ESX 5.5. Eu vou dar uma pesquisada e vou tentar instalar a versão mais recente 6.6, algo assim. Mas
pelo menos nós estamos no caminho certo de instalação do Windows. Veja que ele começa a instalar, a carregar o programa de setup a partir da imagem ISO que está montada no CD-ROM, e ele vai abrir os arquivos que ele precisa para a instalação, tá certo? E veja que a tela azulzinha aparece, e aqui nós temos Windows 2019. Ei, galera, eu venho dizendo que é 2016, mas ao 2019, eu não sei porquê, na minha cabeça ficou registrado 2016, que é 9, que é 6 ou 9 de cabeça para baixo, né? Não sei, mas é o servidor 2019, tá certo? No meu caso aqui, veja, linguagem para instalar, nós vamos instalar a linguagem United Kingdom, que é a linguagem da Inglaterra, né? É o inglês da Inglaterra. Mas vocês vão procurar o português, né? Vamos procurar o português aqui, ó. Veja que tem o português do Brasil, tá vendo? Selecionem esta opção, tá certo? Para vocês aqui. Então, aí depois que você seleciona, você clica Next, que é próximo, e clica Install, tá bom? O que é que vai acontecer agora? O programa de setup vai começar e vai começar a carregar todos os programinhas, todos os arquivos necessários para instalação, tá certo? E vai mostrar para a gente uma tela onde ele vai nos perguntar sobre a partição. Veja aqui, ele vai primeiro perguntar quais são as opções que nós queremos instalar, tá certo? Veja só, como eu falei para vocês, vocês podem fazer o download da versão de teste, né? A versão de teste do Windows 2019 a partir do site da Microsoft, tá certo? E veja só, ele dá 90 dias de instalação, tá certo? Para você usar, né? Você pode instalar a versão do servidor Standard, que é só o shell, sem a parte gráfica, tá certo? Você pode instalar a versão Data Center, tá certo? Sem a parte gráfica, e a versão Data Center com a parte gráfica, e a versão Standard com a parte gráfica. Nós vamos instalar a versão Standard com a parte gráfica, porque nós vamos configurar um servidor para uma rede local e não para um Data Center, tá certo? Basicamente são as mesmas opções, mas com opções mais robustas, vamos dizer assim, para o Data Center, tá certo? Nós queremos um servidor para nossa rede local, com Desktop Experience, que é a interface gráfica. Clica Next, que é próximo, e nós temos que aceitar os termos da licença, né? Se você quiser ler, leia. Eu já li várias vezes. Não tem nada muito importante, mas é bom você ler para se familiarizar, tá certo? Clica Next, próximo. E aqui seria a opção, se você quer atualizar, mas como nós vamos instalar uma opção fresca, uma nova, vamos clicar em Custom, tá certo? Nós poderíamos, aqui nessa tela, nós poderíamos criar partições, tá certo? Nova, e assim dividir o disco de uma forma lógica. Mas eu vou deixar isto para o que o Windows decida. Normalmente o Windows cria duas partições. No caso dessa nova versão, ele cria 4 partições. Uma para o sistema, uma para os arquivos, né? E entre outras 2 partições. Certo? Se você quer carregar um driver para o seu disco SCSI ou para algum disco mais específico, você utiliza Load Driver, que é carregar driver, tá certo? Então vamos clicar Next, que é próximo, e o Windows vai criar as partições para a gente.
e formatá-las também, tá certo? A partição, o que é uma partição? A partição, tá certo? É um espaço lógico onde o sistema operacional cria e divide para que ele possa botar o sistema de arquivo em cima e copiar os arquivos, tá certo? É uma divisão lógica, basicamente, tá certo? É como se você dividisse uma casa, os quartos, né? Aí tem um banheiro, tem a sala, e cada quarto tem um layout, um formato, né, diferente. Veja que ele está copiando todos os arquivos, está preparando os arquivos de instalação, e até agora são 0%, tá certo? Concluído. Vai demorar um pouquinho, então nós vamos dar uma pausa, tá certo? E vamos voltar quando estiver praticamente a instalação completa, tá certo? E aí dessa forma nós vamos mostrar para vocês o restante, né? Sem demora, tá bom? Dá uma pausa agora. Até mais, um abraço. Bom, como nós havíamos dito, voltamos aqui com vocês. A instalação está continuando, estamos em 96%. E assim que completar os 100%, o Windows vai começar a instalar as features, são as características dele, né? E instalação de atualização e terminar a instalação. E aí nós vamos ver a interface gráfica, vamos logar, tá certo? E vamos configurar o servidor inicialmente, dar um nome a ele, dar um endereço IP. E aí eu venho com o próximo vídeo, que é a configuração do DC, né? do dominador de controlador de domínio, tá certo? E vamos configurar usuários também, um usuário na rede para mostrar para vocês, né? Tá certo? Entre outras coisas, tá certo? Mas por agora nós vamos mostrar apenas a instalação do Windows 2019. Por alguma coisa, por algum motivo, ficou gravado na minha cabeça 2016. Por que? Não sei. Não me lembro. Mas é impressionante como tem detalhes que me escapam em português. Já faz muitos anos que eu moro na Inglaterra e eu trabalho aqui com segurança de rede. Já faz 10 anos, né? Mas eu moro aqui já faz 19 anos, né? E tem muitas coisas que em português que eu esqueço, né? Pronto. Agora veja que o Windows vai reinicializar. Nós vamos clicar em reinicializar para ele reinicializar rapidamente. E a instalação foi completa, tá certo? Acabou. E pelo menos esta parte, né? Agora tem a reinicialização do sistema. Quando o sistema terminar de reinicializar, aí nós vamos ver a tela a tela inicial do Windows. Veja que a janelinha mudou. Agora não é mais coloridinha, azul clarinho, né? Aí aqui, ó, aqui ele mostra que está carregando, né? Carregando os serviços, os drivers e todos os preparando o Windows para ser executado, né? Em vez de ter aquela barrinha, se vocês se lembram, aquela barrinha que ia progredindo, aquela barra de progresso, agora tem esse círculozinho de bolinhas girando, né? Mas eu particularmente trabalho muito com Linux, com rede, sistemas operacionais de rede, segurança. Mas eu não tenho preconceito contra o Windows. Eu gosto muito do Windows, eu gosto muito da Microsoft. Eu gosto do Linux e gosto do Windows. Eu acho que os dois são sistemas operacionais muito bons. Eu acho que a Microsoft é uma empresa que contribuiu muito para o desenvolvimento da tecnologia. Tá certo? O Linux é bom? É bom. O Linux é robusto? É robusto. O Linux é seguro? É.
Mas a Microsoft e o Windows também têm sua importância no mercado. Ela trouxe muitas coisas interessantes. Olha, tudo bem, não vamos discutir aqui se ela copiou, deixou de copiar de alguém. Muitas coisas o Linux copia do Windows também. Né? Então, mas o Windows, tá certo? Trouxe esse conceito de janelas que é interessante, que é intuitivo, que para as pessoas que não estão acostumadas com computadores, é muito mais prazeroso trabalhar com as coisas coloridas e bonitinhas e essas janelas, né, bem arrumadinhas, do que com a tela preta que só tem uma linha de comando, tá certo? Eu gosto da linha de comando e eu prefiro, mas quando eu vou trabalhar com Windows, eu prefiro o modo gráfico. Quando eu vou trabalhar com Linux, eu prefiro o modo Shell, né, que é a linha de comando. Eu não instalo o ambiente gráfico no meu servidor Linux. Nunca. Mas, quando eu vou trabalhar com Windows, eu prefiro o modo gráfico. Então, eu acho que a coexistência entre os dois é possível. E a Microsoft, né, hoje em dia mudou a mentalidade. Não tem mais aquela mentalidade contra o Linux. Tem muitas coisas aí que a Microsoft está facilitando muito a integração. Então, é preciso ter um pouco de maturidade hoje em dia e aceitação. Porque, olha, a Microsoft está no mercado já desde os anos 80, há muitos anos. Muitos anos. Você vê, eu comecei a trabalhar com Windows, com DOS 5.5 em 1992. O Windows 3.1 eu comecei a trabalhar em 1990 aliás, 3.11 em 1993, 4 por aí, tá certo? Eu comecei a trabalhar com a internet, eu tive contato com a internet em 1994. Eu comecei a trabalhar com Windows NT em 1996, 7 por aí, tá certo? Então, a Microsoft mudou muito. O Windows está muito mais maduro, a Microsoft está muito mais madura e o produto Windows está um produto bastante estável. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu tive uma tela azul no meu computador. Não lembro, sinceramente. Eu não me lembro quando foi a última vez que meu computador congelou. Não lembro, tá certo? Mas voltando ao assunto. Aqui, ó, veja só. Então, nós estamos aqui no processo de finalizar a configuração. Nós precisamos dar uma senha ao usuário administrador, que é o cara que tem todo o poder administrativo de instalar, configurar, mudar e fazer acontecer no Windows, tá certo? Nós vamos criar um outro videozinho para tornar o Windows mais seguro. E uma das coisas que vamos fazer é renomear esta conta do administrador, que é a primeira conta que os hackers tentam quebrar a senha, tá certo? Vamos dar uma senha. Senha é uma coisa que deve, olha, sempre você deve escolher uma senha extremamente complicada. Usar letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. De preferência, você pega duas palavras aleatórias, une as duas com um símbolo, ou com mais, ou com hífen, ou da forma que você queira. E você pode ir mudando as duas palavras, tá certo? Mas que sejam duas palavras complicadas, inusitadas, diferentes, vamos dizer assim. E, no mínimo, hoje em dia, eu diria que uma senha, para ser mais ou menos segura, teria que ter 10 a 12 caracteres. Eu já li alguns artigos que, para uma senha ser quase que inquebrável, que imbatível, totalmente imbatível, teria que ter 65 caracteres. Mas qual a chance de se memorizar uma senha dessa, né? Sem escrever ela em todos os lugares e deixar ela por aí, né? Então,
você pode ter gerenciadores de senha, tá certo? Que eu vou mostrar um vídeo mais tarde, não hoje, né? Outro dia, como instalar um gerenciador de senhas e utilizá-lo, tá certo? Mas escolha uma senha complexa, tá certo? Uma senha entre 10, 12 caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos, tá certo? Uma coisa interessante é que, veja que aqui, ó, você pode clicar e ele vai mostrar a senha. Vamos lá. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar, ó. Tá vendo? Claro que minha senha não vai ser password, né? Mas eu troquei só para mostrar para vocês. Escolha uma senha complicada, tá bom? E aí, uma vez que você digitou a senha 2 vezes, a mesma senha, claro, você clica em Finish, que é terminar, tá certo? E o Windows vai terminar as configurações para você. E nós vamos ver a tela aqui, inicial do Windows, tá vendo? Aqui, ó, muito parecido com o Windows 10, tá vendo? E nós vamos logar agora, entrar no sistema, tá certo? E vamos instalar as ferramentas do VMware, tá certo? Você precisa digitar a sua senha, tá bom? A senha que você configurou para o administrador. Tome nota, não esqueça, porque você vai precisar dela para entrar no Windows. Veja que a instalação do Windows está muito mais rápida do que era. Muito mais, sem comparação, tá certo? E veja que nós estamos instalando ele numa máquina virtual, certo? Numa máquina real, física, seria muito mais rápido, muito mais veloz, tá certo? Nós vamos, uma vez que tiver a personalização, essas configurações personalizadas, olha, essa configuração do Media Player, e nós vamos ver muito em breve a tela inicial, o desktop do Windows 2019. Eu vou até renomear aquele ali, Windows 2016. Porque, sinceramente, veja, é a cara do Windows 10. Mas veja, eu gosto, eu acho muito charmosa essa interface, tá certo? Com essa janela e essa luz aí, né? É uma interface muito simples. Tem aqui a Cortana que você utiliza para achar os aplicativos, os programas que você quer, os arquivos. Mas vamos lá instalar o gerenciador de servidor, tá certo? Tá se inicializando e nesta tela você vai utilizar esse gerenciador do servidor, esse programinha aqui, essa opção, né, para configurar totalmente o Windows. Não está respondendo, mas ele vai, porque infelizmente o meu servidor só tem 4 GB de memória, né? Tá certo? Veja, vamos fechar isso aqui. E o Windows tá... E aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, dashboard, significa... É como se fosse um quadro onde o Windows mostra as opções dele, né? Nós vamos utilizar todas essas ferramentas aqui para configurar mais tarde o nosso primeiro controlador de domínio, tá certo? Olha aqui, ó, roles, tá certo? Nós vamos adicionar some roles, que são funções, tá certo? E uma das funções é DNS, outra função é DC, que é o Domain Controller, o controlador de domínio, certo? Nós vamos agora, como eu havia dito, instalar a máquina, vamos instalar as ferramentas, né, do VMware. E o que vai acontecer? Isso vai nos permitir instalar os drivers de rede. Veja que a placa de rede não está instalada ainda, tá vendo? Por isso que tem
exclamação ali. Então nós vamos lá abrir aqui o Windows Explorer, vamos navegar para o CD-ROM virtual e vamos clicar em Setup, tá bom? E com isso vamos ativar o programa de instalação das ferramentas do VMware, que inclui todos os drivers dele, né? Que são os drivers da placa de rede, os drivers de vídeo, os drivers de som e por aí vai, tá bom? USB, entre outras coisas, tá bom? E uma vez tendo configurado esta parte, nós vamos encerrar esta aula e vamos começar a outra aula, né, que vai ser a aula de como instalar o controlador de domínios, tá certo? Aí clica próximo, podemos instalar completa ou custom, se você quer escolher quais as opções. Vamos clicar em próximo e instalar. E todos os drivers vão ser instalados. Veja que, como um passe de mágica, a rede vai ficar, essa exclamação vai desaparecer. Tá vendo? Instalando USB, mouse, os drivers, driver para PS2, drivers de áudio, de vídeo, entre outras coisas, tá bom? E uma vez terminado, nós vamos configurar a tela para o monitor, né? A resolução do monitor para preencher toda a área aqui, ó, toda a área. Veja que tem uma área em preto aqui. Nós vamos preencher toda essa área quando os drivers estiverem instalados, tá certo? Basta escolher uma resolução maior e com isto, né, a tela vai ficar bem maior. Então terminou a instalação, clique em finalizar. Nós poderíamos reinicializar, mas vamos não reinicializar, vamos configurar o display, que é a resolução do monitor, tá bom? Veja, uma das mudanças, né? Veja como tá bastante diferente a configuração, né? As telas de configurações do Windows. Veja, aqui você clica em Home, que é voltar para o início da casa, né? E tem várias opções de configuração aqui. Vamos aumentar a resolução para... Tá vendo como manter keep changes, é manter mudanças. E vamos mudar. Agora nós vamos configurar, vou mostrar para vocês como configurar o endereço de IP do servidor, tá vendo? Você clica nesse iconezinho com o botão direito e clica Open Network Internet Settings, ou abrir rede e configurações da internet, tá bom? E mais uma vez, veja que a mesma tela, muito parecida com a tela anterior, tá certo? Né? Onde tem várias opções de configuração, tá certo? E nós vamos mudar as configurações do adaptador, tá certo? De rede, no caso, né? Veja, aqui eu gosto de renomear esse nome aqui, Ethernet, para algo que seja mais, né, tipo LAN, né? Rede local, algo mais descritivo, né? Então você vai dar um clique com o botão direito, né, no adaptador de rede, vai para propriedades, tá certo? E aqui nós vamos configurar o protocolo Internet Protocolo versão 4, que é o TCP/IPv4, e vamos para as propriedades dele, tá bom? E aqui nós vamos dar um endereço IP. O meu endereço IP da LAN, vamos voltar lá no documento onde nós estamos configurando a nossa rede, tá certo?
a parte de rede, tá certo? Vai ser 192.168.3. E como esse é o primeiro endereço IP, nós vamos utilizar 1 para o nosso servidor, tá bom? A parte de rede é esta aqui, ó. E a parte que nós utilizamos para assinalar computadores é essa aqui, ó, que vai de 0 a 255. Mas o 0 não se utiliza porque é o endereço de rede. E o 255 não se utiliza porque é o endereço de broadcast. Então, os endereços utilizáveis são de 1 a 254. Tá bom?